não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Tem duas perguntas que no fundo são a mesma. Aqui André Lira pergunta: uma obra de Guénon não poderia, digamos, converter um neófito em filosofia? Não seria perigoso lê-lo sem equipamento filosófico ou teológico como proteção? E o outro pergunta: qual seria o momento adequado para começar a ler René Guénon? Eu acho o seguinte, que sem uma cultura humanística e religiosa suficiente, não vale a pena entrar ali. Quer dizer, o poder, a lógica interna do René Guénon é uma coisa muito, muito poderosa. E você começa, em geral, o pessoal começa lendo os livros sobre a civilização moderna, o Crise do Mundo Moderno e o Reino da Quantidade. Esses livros são, vamos dizer, de um poder persuasivo tremendo, e quase tudo neles está certo. Você não tem como dizer que não. Tá certo? Você vê aqui pessoas que odiaram aquilo que era o René Guénon não conseguiram refutar. O André Gide, por exemplo, ele disse: se o René Guénon está certo, toda a minha obra cai por terra. E eu não sei como refutar aquilo. Quer dizer, uma confissão de impotência, né? De fato, do ponto de vista do André Gide, aquilo seria irrefutável. Eu acho que assim, uma filosofia como essa só pode ser refutada desde dentro, pelos seus próprios elementos, não desde fora. Confrontá-la com uma outra doutrina, mesmo que seja a doutrina da Igreja Católica, não funciona. Aliás, eu acho que você estudar qualquer coisa antes de você ter uma cultura humanística suficiente é perigoso. Por exemplo, o sujeito pega... Eu estava vendo uma entrevista de um sujeito que estudou ufologia. Ele estudou ufologia há 30 anos, sabe tudo a respeito. Só que, vamos dizer, as referências culturais dele são pobres. Então, para tirar ele da confusão aí, vai ser quase impossível, né? Eu tenho uma pergunta. A doutrina da Igreja Católica e a metafísica, e todo o ensinamento do René Guénon não são espécies do mesmo gênero, né? Não são. Como você diz. Então não tem como refutá-los já uma coisa que não é... o que não está no mesmo plano que o René Guénon... Você pode comparar, mas a comparação deve vir no fim. Primeiro você tem que examinar, vamos dizer, a doutrina dele em si mesma, como ela é. Tá certo? E não estudá-la para buscar refutá-la. Isso não se faz. Quer dizer, enquanto você está absorvendo a coisa, você tem que absorver com uma certa inocência, com uma certa até credulidade. Depois que você passa ao exame crítico, né? Quer dizer, só quando você tem ideia da estrutura inteira, essa estrutura inteira eu já havia captado, vamos dizer, nos anos... quando o Michel Weber deu o curso dele sobre a metafísica oriental na antiga escola Júpiter, e nós publicamos a metafísica, o livro... os comentários da metafísica oriental René Guénon do Michel Weber, eu naquela época já conhecia a estrutura inteira da obra do René Guénon. Até ali eu não tinha feito nenhum esforço de análise crítica, eu estava apenas absorvendo. Absorvendo quer dizer, não é que você vai acreditar, você simplesmente aceita a coisa como está e espera que, vamos dizer, a realidade, o decurso do prazo te mostre, não faça a confrontação daquilo com a realidade da experiência ou a confrontação das várias partes da doutrina umas com as outras. Eu não vejo que a pressa em refutar leve a alguma coisa. Eu sigo o negócio do Leibniz. Leibniz diz: eu acredito em tudo quanto eu leio. Na hora que você está lendo, você acredita. Por que não? Qual é o problema?
E quando ele fala, tem aquela expressão, decifra-me ou devoro-te. Né? Isso no começo da vida ele adotou a expressão esfinge, adotou o pseudônimo de esfinge. Mas eu acho que você só vai compreender por que ele adotou esse pseudônimo no fim, depois de você ter absorvido toda a obra, você repara que realmente é uma esfinge. Se você não conseguir decifrar o que ele está falando, você cai dentro do universo dele e você não tem como escapar. Quer dizer, não se trata de refutar, trata-se de decifrar o que ele está dizendo mesmo. Né? Você vê, por exemplo, a afirmação de que a manifestação está toda contida em potência, no absoluto, está contida num dos primeiros escritos dele, que se chama o Demiurgo, foi publicado quando ele tinha 20 e poucos anos. E muito mais tarde é que ele expõe a doutrina metafísica, já quase nos anos 40, 50. Né? Isso aí foi quase, acho que esse escrito, o Demiurgo é de 1910, ou coisa assim, 10, 11. E a Metafísica Oriental já é de 1932, eu creio, e livros como O Homem e Seu Dever Segundo o Vedanta já são anos 40. É ali que você vai fechar, vamos dizer, a conclusão, entender por que ele adotou o pseudônimo de esfinge. Nós podemos dizer que a obra René Guénon praticamente não tem uma evolução. Ela tem uma evolução no sentido editorial, da produção escrita. Mas o pensamento dele não evoluiu, é estruturalmente o mesmo, do começo até o fim. Quer dizer, quando começou a escrever, ele já sabia tudo o que ele queria dizer. Ele diz que nada do que eu estou escrevendo é coisa minha, eu recebi de fontes tradicionais hindus e islâmicas, né? O que é verdade. Portanto, você não está discutindo praticamente com ele, você está discutindo com essas tradições, sobretudo com a metafísica hindu. Não é isso? Mas ele usa a metafísica hindu, mas ele não está estruturalmente ligado, organicamente ligado a uma tradição hindu. O que seria impossível, porque no hinduísmo não se entra, só quem nasceu na Índia pertence. Então ele está ligado, evidentemente, à tradição sufi, na qual ele foi iniciado com 16 anos de idade. Então ele é praticamente, tudo que ele faz é uma expressão de ensinamentos recebidos de um mestre sufi que foi o Sheikh Ali el-Kebir. Depois ele se casou com a filha de um sheikh, não lembro se foi exatamente esse Ali el-Kebir ou se foi outro. Mas ele recebe essa iniciação muito jovem e quando ele começa a escrever ele já sabe tudo o que ele quer dizer. Tá? A doutrina está pronta, por assim dizer. Ela só, a exposição se adapta, vamos dizer, às conveniências do momento, mas é essencialmente a mesma. Então, mas só quando você leu a obra inteira e captou a estrutura interna do conjunto, aí é que você entende o que ele quis dizer com esfinge. Quer dizer que, de fato, tem uma agenda secreta. E como eu demonstrei no ensaio As Garras da Esfinge, essa agenda secreta é a islamização do Ocidente, não é outra coisa. Então, essa obra, por mais que ele, toda hora ele alega, não, meus interesses são puramente metafísicos, doutrinais, teóricos, não tem nada a ver com a realidade histórica do momento, isso não é verdade. A obra dele é uma intervenção histórica e das mais eficientes que já houve no mundo. Mais eficiente que a do Antônio Gramsci. Mais eficiente, mais profunda e mais devastadora. Foi ele que arrombou as portas, ele e Gurdjieff, que arrombaram as portas do Ocidente para a influência islâmica. Claro que havia outros já que tinham aberto para influências orientais, isso já veio desde o século XIX, com Max Müller e outros. Né? E começaram, o Carl Jung contribuiu muito para isso, quer dizer, descobriram as aspas, sabedoria oriental e ficaram deslumbrados com ela. Claro que tem elementos riquíssimos ali, tem tesouros espirituais, sem sombra de dúvida, isso aí não tem como negar. Só tem um problema, ali não tem a presença, a ação real de Deus. É tudo, como dizer, é tudo na esfera cognitiva, nada na esfera da realidade. É como dizer, nada acontece ali, né? Só acontece na esfera histórica e política. Diga. E é curioso, não é uma pergunta, é só uma observação a partir de coisas que você sempre fala. É curioso isso, porque, segundo o que você diz, ele domina a doutrina do cristianismo, não é? Sim.
a doutrina, mas pergunto eu, que experiência real ele teve tudo isso? Nada. Ele frequentou a igreja durante algum tempo, casou com uma mulher católica, casou na igreja, mas depois a mulher morreu. Isso foi todo. E escreveu durante algum tempo uma revista católica, adotando toda a terminologia católica, assim como em outros escritos ele adota a terminologia islâmica ou hindu. Quer dizer, ele de fato ele tocava essas várias tradições como um pianinho. Quer dizer, era uma cultura monstruosa, sem dúvida. Então, não é um autor que você possa fazer pouco, como o C.S. Lewis. Eu nunca fui um grande apreciador do C.S. Lewis. Acho o C.S. Lewis um gênio do romance. Com aquele livro Till We Have Faces, eu acho aquilo uma obra-prima. Mas, como filósofo, pensador, sempre achei o C.S. Lewis muito fraco. E ele empinar o narizinho perante o René Guénon, esse aqui é a formiguinha fazendo um pouco do elefante. Me desculpe. Os fãs do C.S. Lewis, que são muitos, me desculpe. Mas a mim nunca me convenceu muito. Se é para buscar um apologista do catolicismo, eu prefiro 1000 vezes o Dietrich von Hildebrand, esse assim é um gênio, ou o próprio Chesterton. O C.S. Lewis está em 3º, 4º, 5º lugar, coisa assim. E na confrontação com o Guénon, ele foi, no meu entender, foi muito leviano. Quer dizer, o Guénon não é um charlatão de maneira alguma. Ele é um agente de uma civilização externa que está intervindo na história com efeitos absolutamente devastadores. E ele tinha perfeita consciência disso. E essa história não, nossos interesses são puramente espirituais, etc. É um pouco disfarce, um pouco Sun Tzu, né? Não deixa o inimigo saber quem você é. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.